Vivemos imersos em uma realidade onde o ruído mental se tornou norma. Pensar demais é confundido com ser inteligente. Estar exausto é visto como virtude. E sem perceber, a maioria das pessoas vive num estado de sobrevivência psíquica, onde o corpo está presente, mas a consciência está refém da mente. Esse estado é identificado na neurociência como hiperativação do sistema nervoso simpático, o que nos coloca em alerta constante. Em termos fisiológicos, é como se o corpo vivesse em modo de luta ou fuga, mesmo quando estamos apenas respondendo e-mails ou alimentando pensamentos ansiosos. Esse processo prolongado gera exaustão, inflamações e até doenças autoimunes. O neurocientista Robert Sapolsky, em Por que as Zebras Não Têm Úlceras, explica como o estresse psicológico constante afeta diretamente a saúde física. É importante compreender uma verdade simples e poderosa. A mente e o corpo não são a mesma coisa. O corpo age, a mente reage. Essa distinção ecoa nas tradições orientais como o taoísmo, que ensina o princípio do Wu-Wei: agir sem forçar, reagir sem resistir, deixar que a vida flua com naturalidade. No budismo Zen, há o ensinamento da não reatividade, o Peka, uma das 4 moradas divinas, Brahma-viharas, que nos orienta a observar os fenômenos mentais sem apego, sem aversão. O corpo é matéria viva em constante movimento. Ele precisa se mover, se expressar, respirar, dançar, andar, suar. A ação do corpo gera energia. O corpo, quando em harmonia, é uma usina vital. Diversas pesquisas em neurofisiologia mostram que o movimento corporal ativa neurotransmissores como serotonina, dopamina e endorfinas, que aumentam o bem-estar e reduzem quadros depressivos. O psiquiatra John Hattie, no livro Spark, demonstra como o exercício físico modifica literalmente a estrutura e o funcionamento do cérebro, especialmente o hipocampo, área ligada à memória e ao equilíbrio emocional. Já a mente, por sua natureza, é dual. Ela julga, compara, resiste, projeta. A mente não age, ela reage. Ela se prende ao passado, tenta prever o futuro, cria hipóteses, diálogos internos, defesas invisíveis e justificativas sem fim. Essa hiperatividade está associada à rede de modo padrão, Default Mode Network, uma função cerebral que nos mantém presos ao pensamento autorreferente. E se, porque eu, como será amanhã? Estudos com neuroimagem mostram que, durante estados de meditação e presença plena, essa rede reduz sua atividade, dando espaço a áreas mais ligadas à atenção e compaixão. E o que isso gera? Um consumo absurdo de energia vital. A mente drenando, o corpo estagnado. A mente cansada, o corpo inflamado. Um organismo inteiro vivendo em desequilíbrio, porque esquecemos o mais essencial. O corpo precisa se mover, a mente precisa silenciar. Silenciar a mente não é anular-se, é libertar-se. O silêncio interior, segundo o Zen Budismo, é o solo fértil da sabedoria, Prajna. Não se trata de calar os pensamentos, mas de não se identificar com eles. O grande mestre Thich Nhat Hanh nos lembra: você não é seus pensamentos, você é o observador em silêncio, a presença que testemunha. Não se trata de apagar os pensamentos, mas de não se identificar com eles. Não é sobre resistir à mente, mas observar sua reatividade sem alimentá-la. É o princípio da não reação. Deixar o pensamento passar como uma nuvem no céu, sentir a emoção sem ser engolido por ela, estar presente sem tentar controlar o presente.
Essa prática é uma das mais antigas do Vipassana, técnica budista de meditação que treina a mente para observar as sensações, emoções e pensamentos com equanimidade. O objetivo? Quebrar o ciclo de sofrimento que nasce da reação automática, do desejo, da aversão e da ignorância. Silenciar é parar de responder aos estímulos automáticos da mente, é sair do vício do comentário interno, é deixar de lutar para simplesmente ser. No silêncio, o corpo desperta. Quando a mente se aquieta, o corpo floresce. A respiração se torna profunda, o olhar volta ao agora. A intuição se abre, a vitalidade retorna. A respiração consciente é estudada por cientistas como Jon Kabat-Zinn, fundador do programa MBSR. Atenção plena baseada na redução do estresse promove coerência cardíaca e ativa o nervo vago, trazendo equilíbrio ao sistema nervoso e estados de relaxamento profundo. Quando a mente silencia, o corpo entra em homeostase, um estado de autorregulação e cura natural. Porque a alma não grita, ela sussurra, e só quem silencia a mente consegue ouvi-la. O silêncio é o ventre do novo eu. Você não está sendo chamado a desaparecer, está sendo chamado a deixar o que é reativo, pesado, automático, e renascer como presença viva, leve, livre, inteira. A verdadeira ação espiritual não é correr para fazer algo, mas parar de reagir ao que já não é você. Essa é a essência do Wu Wei, a não ação que flui em harmonia com o Tao, o fluxo natural do universo. É também o ensinamento do não esforço do Zen. Quando deixamos de tentar controlar, algo mais profundo começa a agir. Silenciar é permitir que esse algo se revele. Mas o que é esse algo? É aquilo que não tem nome, que não se enquadra nas definições da mente, que só se manifesta quando há espaço. É a vida sem mediação, é a presença crua, sutil, misteriosa, que se move com a precisão de uma flor desabrochando, é o estado de ser. Ao silenciar, cessamos a interferência, e ao cessar a interferência, o espírito, como um rio sem pedras, corre livre. A vida encontra caminho por si mesma. Esse algo é o princípio vital, o sopro do Uno, o pulsar da existência em sua forma mais pura. A ciência começa a tocar, ainda que timidamente, essas fronteiras. Estudos da epigenética mostram que estados mentais profundos alteram a expressão genética. A meditação, a respiração consciente, o estado de presença, todos têm impacto direto sobre o DNA. Não apenas o que pensamos, mas como sentimos e como habitamos o agora, reescreve a nossa biologia. O corpo é escuta. A mente, quando silencia, permite que essa escuta se aprofunde. O que parecia doença, muitas vezes, é só a alma gritando num corpo surdo. Silenciar é, portanto, ouvir o invisível, ouvir as águas internas, ouvir as mensagens que vêm antes da linguagem. Esse é o campo do inconsciente, do simbólico, do arquetípico, e é por isso que, nas tradições esotéricas e iniciáticas, o silêncio é considerado um portal. No hermetismo é dito, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Ao silenciar por dentro, abrimos a escuta para o acima. Esse silêncio não é o fim, é o início. É uma prática constante de esvaziamento, de desapego da forma, para que a essência se revele. É como limpar um espelho. A mente agitada o embaça, distorce o reflexo, mas quando a mente silencia, a alma se vê e se reconhece. O silêncio é onde o feminino interior floresce, a receptividade, a intuição, a gestação de novas ideias, de novos caminhos, a escuta daquilo que ainda não tomou forma.
E no masculino interior, o silêncio é discernimento, é espada interna, é firmeza e verticalidade diante do caos mental. É o que sustenta a ação consciente. No equilíbrio entre esses dois, o vazio receptivo e a presença firme, surge a sabedoria. A verdadeira, aquela que não se aprende em livros, mas se reconhece por ressonância. Se a mente é o instrumento, o corpo é o altar. Se o ego fala, o silêncio revela. Quando dizemos a mente precisa silenciar, não é um ataque à mente, é um convite à sua integração com a consciência maior. A mente, sem coração, vira tirana, mas a mente, a serviço da presença, se transforma em oráculo. E então, os pensamentos não desaparecem, eles se organizam. As emoções não somem, elas se purificam. O corpo não é descartado, ele se torna veículo de luz. Essa integração é a meta de todas as tradições espirituais sérias. Não abandonar o mundo, mas santificá-lo. Não destruir o ego, mas colocá-lo a serviço da alma. Não fugir do corpo, mas habitar cada célula com consciência. E talvez o mais importante, silenciar não é um luxo, é um retorno, um chamado, uma forma de lembrar que ainda estamos vivos e que a vida, em sua mais alta frequência, fala baixo. Só ouve quem se aquieta, só vive quem aprende a estar, só se transforma quem ousa parar. O silêncio é o começo de tudo, e nele o ser enfim se revela. Um por todos e todos por um, até que o último retorne ao uno. Namastê, gratidão.